Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Maravilha. Professor Guilherme de novo na área e hoje eu vim falar rapidamente a respeito de um assunto que se chama ultrapassagens no movimento circular e uniforme. Beleza? Vamos lá? Então é o seguinte, vamos imaginar que nós temos dois corpos que se movimentam sobre uma mesma trajetória circular, tá? Então eu tenho aqui um objeto A saindo desse ponto. Vamos desprezar o tamanho, tá bom? E vamos imaginar que nós temos um segundo objeto B saindo exatamente da mesma posição que A. Tá legal? Como eu falei, vamos desprezar o tamanho dos corpos, né? Para a gente poder imaginar que eles se encontram na mesma posição, ou que estejam lado a lado. Tá legal? Como eu devo proceder para resolver exercícios desse tipo de assunto, né? Esse tipo de questão. Como é que a gente faz para sair desse tipo de exercício, tá bom? Então a dica é velocidade angular relativa. Então essa é a primeira coisa. Mas para você trabalhar com velocidade angular relativa, você tem que saber duas coisas. A primeira delas é como é que eu calculo a angular relativa, certo? E a segunda, como é que eu uso a angular relativa? Porque calcular a velocidade angular é um caminho, é uma operação. Agora, como é que você aplica a velocidade angular em questões como essa aqui? Beleza? Vamos lá. Então, a proposta seria: eu tenho um corpo A que se desloca aqui com uma velocidade angular, vamos colocar em graus mesmo, 3 graus por segundo. E vamos supor que um corpo B se encontre com uma velocidade angular de 1,5 grau a cada segundo. Beleza? É isso que nós queremos analisar. E a pergunta vai ser o intervalo de tempo para que ocorra dois encontros sucessivos. O primeiro já é esse, o segundo é a próxima posição em que os dois corpos estiverem juntos. Então, como eu falei para vocês, primeiro você vai aprender a calcular a velocidade angular relativa e depois você vai aprender a usar essa velocidade angular relativa na solução desse tipo de questão. Vamos junto? Então é o seguinte, a velocidade angular relativa, você calcula da mesma forma que a velocidade relativa, que a velocidade linear do movimento uniforme, tá certo? Usando o mesmo princípio, mesma regrinha prática, que seria a seguinte: quando você tem corpos que se deslocam com sentidos opostos, como é o caso do nosso exercício, tá certo? Então, para pensar. Quando os corpos estão se deslocando com sentidos opostos, a taxa de aproximação desses corpos é maior, né? Então eles vão se encontrar num intervalo de tempo menor. Então, ou seja, a angular relativa é a soma dessas velocidades em módulo. Então nós vamos escrever isso. A velocidade angular relativa vai ser a angular de A somada à angular de B. Tá joia? Então esse formato aqui ele vale quando você tiver corpos se deslocando em sentidos opostos, tá bom? Agora, se esses corpos estiverem se deslocando em mesmo sentido, como é que a gente faz para calcular a velocidade angular relativa? Veja, que andando com sentidos iguais, você tem mais dificuldade, você gasta mais tempo para ultrapassar um outro corpo, para encontrar um outro corpo, tá certo? Então é por isso que a velocidade angular relativa, ela vai ser, nesse caso, a subtração das velocidades. Então, a nossa angular relativa é a angular de A subtraída da angular de B. Muito bem. Então, é assim que nós calculamos a velocidade angular relativa quando os corpos têm mesmo sentido ou sentidos opostos. Beleza? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa é aprender a usar, a calcular a velocidade angular. A segunda é, como é que eu uso, como é que eu aplico a angular nesse tipo de exercício? Tá certo? A aplicação dela funciona da seguinte forma. Vamos lá.
Depois que você aprendeu a calcular, então nós vamos imaginar agora que, conhecendo o valor da velocidade angular relativa, você vai trabalhar como se um dos corpos estivesse em repouso. Tá certo? Ô, professor, mas os dois estão em movimento. Eu sei, mas isso é a forma de aplicação da velocidade angular. Você finge, você faz de conta que um dos corpos esteja em repouso e o outro se deslocando com a angular relativa entre eles. Tá certo? Vamos lá então? Então, no caso dos nossos dois corpos, vamos imaginar, vamos fingir que o corpo B estivesse em repouso. Então, ele não teria mais essa velocidade de 1,5 graus por segundo. E o corpo A não estaria mais se deslocando com a velocidade 3, e sim com a velocidade 4,5, que seria 3 mais 1,5. Então, vamos refazer aqui o valor da velocidade? Então, a velocidade de A, nesse momento em que nós estamos fingindo que o B está parado e que o A está se deslocando com a angular relativa, então eu usei esse caminho aqui, ó. Angular relativa é a de A mais a de B, 3 mais 1,5, então é como se o A estivesse se deslocando com 4,5 graus por segundo. Tá certo? Bom, como o corpo B está parado, a pergunta é: quanto é que o corpo A tem que andar para voltar a encontrar o corpo B? Ele tem que dar uma volta completa, não é isso? Então agora você usa o conceito de velocidade, espaço por tempo, só que a velocidade que nós vamos estar utilizando vai ser a velocidade angular relativa. Isso vai ser o espaço angular relativo, porém, não se esqueça de jamais colocar tempo relativo. O tempo que você encontrar por esse caminho é o tempo real. Não existe tempo relativo em física clássica. Legal? Então, aqui, intervalo real de tempo, eu venho com a velocidade angular relativa que nós calculamos, que é de 4,5 graus por segundo. Qual seria o deslocamento angular relativo para que o A encontre o B? É aquela volta completa de 360 graus. E isso vai acontecer no determinado intervalo ΔT. Tá joia? Então, ΔT vai ser 360 dividido por 4,5, tá certo? Isso vai dar 720 por 9, que dá 80 segundos. Então, o nosso intervalo de tempo é de 80 segundos. Então, a pergunta é: quem é esse intervalo de tempo de 80 segundos? É o tempo para que o corpo A encontre o corpo B ao longo desse movimento, depois que eles estavam nessa posição. Agora, alguns estudantes geralmente perguntam, né? Ô, professor, mas esse 80 segundos é o tempo de encontro, mas o corpo A necessariamente andou uma volta completa? Não, turma. Esse 360 que nós colocamos aqui, veja que ele entrou no lugar do que a gente chama de Δθ relativo, que seria o deslocamento angular relativo. Se você quiser saber o que realmente cada um dos corpos percorreu em relação a essa circunferência, você pega esse 80 segundos e volta nas velocidades originais de cada um para descobrir os deslocamentos angulares. Fazendo isso, então, eu teria o deslocamento angular do corpo A. Vamos ver? Ômega de A vai ser aqui o Δθ de A dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo para que ocorra o encontro. Então, esse Δθ, então seguindo no cálculo aqui, o Δθ de A, ele vai ser a velocidade angular de A, que originalmente era 3, vezes o tempo 80. Eu tenho um Δθ de A, que é igual a 240
graus. Então, veja, moçada, o Δθ relativo, ele não é 360 graus, certo? O corpo A não percorreu 240 graus desses 360, então significa que o corpo B tem que percorrer 120. Vamos ver se isso é verdade? Então vamos fazer o cálculo utilizando a velocidade original de B para ver se nós chegamos nesses 120, tá? Então agora vamos lá. Corpo B, ômega de B vai ser igual a Δθ de B sobre o intervalo de tempo. Ômega de B é 1,5. Δθ de B, eu quero descobrir o valor. E o intervalo de tempo é de 80 segundos, que é o tempo para que os corpos se encontrem. Logo, o Δθ de B é 1,5 vezes 80. Isso dá 120 graus. Olha lá. Tá joia? Então, o que nós utilizamos, turma, para calcular o intervalo de tempo de encontro entre os dois corpos que estavam rotacionando foi uma técnica, tá? Não posso afirmar que necessariamente o corpo A andou 360 graus e o B ficou em zero. Isso está errado. Aquilo é chamado de deslocamento angular relativo. Os deslocamentos angulares reais são de A 240 e de B 120, tá bom? Então, resumindo, como é que eu trabalho com a velocidade angular relativa? Primeiro, eu calculo se os corpos têm sentidos opostos, eu somo, se tem sentidos iguais, eu subtraio as suas velocidades. Depois eu aplico essa velocidade no formato Δθ relativo sobre tempo igual a angular relativa, e aí, para trabalhar com isso, eu imagino um dos objetos em repouso e o outro andando, o outro se deslocando com a angular relativa que eu calculei. Beleza? Seguindo essa receitinha de bolo, eu acho que vocês não vão ter dificuldade em resolver as questões. Lógico, uma ou outra se apresenta um pouco mais complexa, mas, no geral, é isso aqui, tá? Muito obrigado, um abraço para vocês e sigam firmes nos estudos aí. A gente se vê em breve com novas dicas de soluções de exercício. Valeu, galera!